Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 23, ontem foi quarta-feira de cinzas, nós tivemos o carnaval aí no meio da semana. O mercado anda com movimentos bastante interessantes, pouco volátil na verdade, nos últimos principalmente 2 ou 3 dias a gente anda com a volatilidade em queda mais uma vez. Na semana passada nós tivemos uma movimentação grande, aproveitando que eu fiquei sozinho aqui, o Márcio foi de férias e me arrumaram um monte de operações para fazer. Semana passada realmente foi uma semana muito agitada. Se o barulho do ar-condicionado estiver muito alto, eu depois vou abaixar, tá gente? Então, por favor, deem um ok aí se estiverem assistindo direito, se estiverem me assistindo bem. E deixe o canal aberto, quem quiser deixar já a sua pergunta, fazer o seu comentário, comentar alguma coisa sobre investimento em opções, sobre algum tipo de estratégia mais avançada. E antes de começar a falar diretamente sobre estratégias com opções, principalmente a parte de volatilidade, que é o início do nosso bate-papo hoje, a gente vai falar um pouquinho como andam as notícias. Olha, das 10 principais notícias da Exame hoje, praticamente nenhuma importante. A maioria, a primeira e a segunda notícia falam sobre a probabilidade da Europa continuar em recessão e fechar um ano com recessão. A gente conhece, principalmente quem acompanha o mercado já faz algum tempo, sabe como é que é a previsão, principalmente previsão econômica, fazer uma previsão do PIB, que é toda a produção de um país inteiro, para daqui a um ano é um ato quase impossível, Na verdade, quando um economista faz uma previsão de PIB, o que ele está fazendo é um exercício, um exercício de possibilidades. As pessoas realmente sérias que trabalham com economia não deveriam levar muito em conta esse tipo de previsão, já que ela vai sendo ajustada mês a mês até o final e dificilmente as pessoas acertam o que vai acontecer com o PIB um ano antes dele de fato ser divulgado. Mais do que isso, mesmo que acerte, não significa que a gente já tem capacidade computacional para estimar um número que depende de uma centena ou talvez de alguns milhares de variáveis. Vocês lembram na escola como a gente, quando fazia a equação de terceiro grau, já era difícil, Quando você põe uma quarta variável, já se transforma numa função de quarta dimensão. E aí a gente fica fazendo previsão de números que dependem de milhares de variáveis e levando isso a sério. E durante o ano a gente vai subindo quando esse número estima-se uma melhora, caindo quando estima-se uma queda. Isso é algo que o mercado financeiro ainda tem muito a evoluir. Eu acho que uma das principais opiniões, um dos principais pontos de vista que eu gosto de compartilhar, ou que eu pelo menos gostaria de compartilhar hoje, já que não é algo que eu falo com tanta frequência, é que o mercado financeiro e a ciência que estuda finanças é uma das ciências menos evoluídas que a gente tem. Não tem nenhuma, ou das ciências que a gente tem por aí, é uma das menos evoluídas. A gente ainda está super engatilhando com relação ao mercado financeiro. Ainda não se sabe se é possível ganhar ou não da média de mercado, por exemplo. Nunca conseguiu se comprovar isso, se existe uma técnica se você consegue ganhar da média. Essa é uma discussão séria. Quem faz análise técnica é novo do mercado, tem menos de meia dúzia de anos, vai acabar tentando explicar isso de maneira extremamente simplista. O mundo é complexo, o mercado financeiro é tão ou mais complexo quanto. Então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. A ciência financeira ainda está engatinhando e a gente tem muito que evoluir. Eu acho que isso é uma boa notícia, porque quem trabalha a sério tentando evoluir técnicas, estudos, metodologias, sistemas de mercado financeiro tem um campo enorme pela frente, porque ainda vai se fazer muito, É
interessante a gente lembrar que 40 anos atrás várias ciências estavam nessa situação. Meteorologia, por exemplo, era uma porcaria. A gente só conseguiu começar a fazer estimações, eu não falo previsão, mas conseguiu fazer estimações mais corretas e sérias de 10 anos, 15 anos para cá. Hoje a gente já é capaz de ter uma ideia do que vai acontecer no final de semana, o que já é interessante. A gente já prevê 3 ou 4 dias, um ano jamais, né? Mas 3 ou 4 dias a gente já prevê em meteorologia. Em terremotos, por exemplo, até 5 ou 6, 10 anos atrás a gente era incapaz de estimar a probabilidade da ocorrência de um terremoto, hoje a gente já consegue, e uma série de outras. Já conhecemos o genoma, uma boa parte dele, já temos ideia do que um ou outro genoma faz, né? Então acho que vai indicando como a gente deve evoluir em termos científicos nos próximos anos, com a capacidade computacional, com as ciências de rede, ciências de complexidade e tudo isso nos auxiliando. Gente, vamos lá. Vamos falar agora, abrir agora a nossa planilha e vamos ver como é que andam as volatilidades. Depois disso a gente vai dar uma olhada nas estratégias que a gente tem montado e também acompanhando a planilha, vamos tentar montar ou ver como é que ficaria a montagem de algumas borboletas, de alguns bois, de algumas estratégias um pouco mais complexas. Na parte do boi a gente tem um boi montado, vamos ver como é que ele está e continuar. Alguns comentários feitos aí sobre a minha descrição ou a minha interação com relação a previsões desse tipo de coisa. O Destino está dizendo assim: boa tarde, barulho no ar, dá para ouvir um pouquinho. Ele está dizendo que não está incomodando. O Marechal está dizendo assim: Roxo, poderia nos falar um pouco sobre a reversão coberta? E o Marechal também diz assim: economia é um nome bonito para astrologia. Eu fiz economia, né? Então eu tenho algum carinho pela economia, mas você tem razão. Economia não é exatamente astrologia, porque a gente encara a economia como ciência, a gente não tem dó, não é tão dogmático assim quanto a astrologia, que parou de fazer ciência em 1400, 1300, eles romperam com a ciência oficialmente. Depois o Marechal está dizendo que é só comprar na baixa e vender na alta e que é fácil assim. E você tem razão. O problema é descobrir o que é alta e baixa, né? Ou às vezes o mercado está subindo e está comprando achando que está na alta e ele já subiu demais. Mas é verdade, a gente tem que achar uma maneira de comprar barato e vender caro, né? É só isso. Mas para comprar barato e vender caro não é muito simples, não. As pesquisas nas universidades e nas cadeiras de economia, econometria e finanças ainda estão engatinhando em termos de pesquisa. E você vai nas universidades mais sérias do Brasil, em cadeiras como matemática, computação e finanças, e as simulações estão sendo feitas lá são quase sem utilidade, assim, é uma coisa muito interessante. Gente, vamos lá, vamos comentando sobre essas coisas aos poucos. Marechal, tenta explicar um pouquinho melhor o que é a tal da reversão coberta. Pelo que eu estou entendendo, é uma reversão normal, é como se fosse o lançamento coberto, mas a reversão. Você vende o papel e compra a opção. Veja se é isso mesmo. Se for, a gente pode chamar de straddle também, essa estratégia tem outros nomes. Mas vamos lá. Vamos mudar aqui para nossa tela então. Já cansaram do meu rosto? Muito bem. O que a gente tem aqui? Vou até mudar de planilha, que essa não é exatamente a planilha para a gente mostrar as volatilidades. Essa é a das estratégias. E aí vamos começar aqui, ó. Primeiro, Petro C. Petro C é a mais curta das opções. Ainda faltam 17 dias
para o vencimento. A Petro C22 está com 92% de delta, acho que a gente pode começar por ela. Ela está 2,57, o strike é 21,66, o papel está 24,02. Vou confirmar se é esse o preço mesmo do papel, só um minutinho. De qualquer maneira, faltam 17 dias úteis para o vencimento da série C. Isso mesmo, Petrobras perto de R$24. A gente salvou um pouco antes do fechamento para não ter aquela distorção entre o call de fechamento do papel e o call de fechamento das opções. Lembrando que as opções fecham um pouco mais cedo do que o papel, porque tem menos briga no call, né? O leilão é mais leve, é mais tranquilo. O Marcos está me dizendo aqui que a reversão coberta, o Baster, né? Usa bastante esse nome, é uma reversão mesmo. Então a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Muito bem, estamos aqui na planilha de simulações e vamos começar pela Petro C22. Petro C22 está 2,57, 21,66 o strike, 30,18 a volatilidade mais alta do que as outras, tá? Eu não sei de fato se isso tem alguma coisa a ver com distorção entre o bid e o ESC, ou se fazia um tempo que a C22 não tinha negócio, alguma coisa assim, mas ela tá boa, tá? 30% de vol é uma volatilidade boa, lembrando que a Petro tá com uma volatilidade de 38,56 histórica, mas aí é muito interessante a gente comparar a histórica com a volatilidade implícita. Dá uma olhada na implícita da D, por exemplo, para a gente não achar que é só na C. Tudo na faixa dos 24%. Petro E, também volatilidades na faixa de 24%, 25%. Por que raios, então, a volatilidade histórica está em 38%? Pelo seguinte, a gente teve uma série de pregões na semana passada de variações extremas para Petro depois que saiu o balanço. Só que várias dessas oscilações foram de alta. E a gente tem que se lembrar que quando o mercado sobe bastante, por mais que a sua variação percentual seja maior que a variação percentual média dos últimos períodos, que é a única maneira que a gente tem de calcular volatilidade histórica, ou pelo menos a maneira mais tradicional, leva-se em conta, ou tem-se um peso para um candle de queda igual ao candle de alta, e não deveria ser assim. De fato, a volatilidade sobe quando o mercado fica mais nervoso, quando a variação grande, o candle grande, é para baixo, tá? Então, a gente teve uma grande queda para baixo quando saiu o resultado de Petro, mas nos outros dias o mercado subiu forte, se recuperou e a gente está no mesmo nível que a gente estava 2, 3 semanas atrás em termos de preço. E a volatilidade não subiu. As pessoas continuam calmas. Os agentes financeiros que negociam as opções de Petro continuam considerando o risco de variação de Petro para os próximo ano, como na faixa aí dos 24, 25% ao ano para essas opções de vencimento C que vencem em 19 de março. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o mercado reage do jeito que ele quiser. Não existe uma regra, existe uma observação. E essa observação a gente já falou várias vezes, que é o mercado, quando o mercado cai, a volatilidade sobe. Mesmo que ele não caia tanto. E quando o mercado sobe, a volatilidade cai, pelo menos na maioria das vezes. Tá? De vez em quando, você tem um grande candle de alta com a volatilidade subindo, que via de regra acontece em eventos corporativos, quando há rally de alta e o pessoal fica squeeze, fica vendido, descoberto nas opções. Fora isso, a gente pode considerar esse tipo de característica: mercado em alta, volatilidade caindo; mercado em queda, volatilidade normalmente volatilidade em alta, mercado em queda, volatilidade em alta. Dois pontos interessantes. Eu, durante alguns anos, frequentei um congresso internacional de opções com os caras que mais manjam, ou parte dos caras que mais manjam
tipo Bruno Dupirri e uns caras ferrados assim, internacionalmente. Esse Bruno Dupirri, por exemplo, é o cara de opções e derivativos da Bloomberg. Então, um pessoal de alto nível foi citado no livro do Cisne Negro, do Taleb, o Marcos Avejaneda, que foi o Quant of the Year de 2010. E algumas questões que eu levantei, os caras não tinham resposta. Por exemplo, por que a gente não modela a volatilidade dando um peso diferente para candles de alta e candles de queda? Né? A última grande evolução de cálculo estatístico baseado em série histórica de opção, de cálculo de volatilidade, veio em 89, ou sei lá. Os caras ganharam o Nobel em 2006, que é o Garch e o Arch. Daria para evoluir isso bastante. E a segunda pergunta e questão que a gente levantou, e alguma coisa que eu tenho vontade de estudar nos próximos anos, é o seguinte: uma coisa é você ter um mercado volátil, mas parado, errático. Sobe 2 dias, cai 2 dias, sobe 2 dias, cai 2 dias. Você acaba tendo uma volatilidade alta, mas o mercado sem sair do lugar. E você tem outro tipo de volatilidade, que é aquela direcional, que é quando o mercado pega grandes movimentos de alta ou grandes movimentos de queda, e são volatilidades totalmente diferentes. Então já existem estudos interessantes em que levam em consideração não só a variação, mas a direção. O Mandelbrot tem um indicador que ele chama de H, que é homenagem a um cara chamado Hirsch, lá do século XIX, que é uma tentativa de fazer isso, mas você não vê grandes movimentos tentando criar cálculos assim mais específicos. Isso seria importante. O que mais, gente? Vamos lá, vamos voltar então para a planilha. Vamos tirar aqui o pedaço do meu rosto que eu deixei e vamos ver as outras opções. Petro C23 está 1,51, ela é de 22,83, quase R$23, quase não houve desconto de provento. Volatilidade dela é 25,65. Você vê 30 e tantos % na histórica e na implícita 25. E isso tá normal, não tem problema. Por exemplo, tem autor brasileiro até que fala assim: quando a volatilidade histórica estiver acima da implícita, vai acontecer tal coisa, ou vice-versa. Não dá para prever que vai acontecer nada. Simplesmente o mercado não ficou tão nervoso quanto a estatística nos indicaria, né? Nos sinalizaria, e ponto. A gente não dá para chegar a muito mais conclusões do que isso. A taxa que está sendo paga para C23 é 1,42 no período, o que dá 1,76 ao mês. A Petro C22, aquela que a gente viu que estava com 92% de delta e 30% de vol, 1,21 de taxa ao mês. Uma taxa interessante até, se a gente levar em consideração que nós tivemos 10%, nós temos 10% de proteção. A Petro C23 está 1,51, já falamos, e a proteção é 6,29. Interessante, 1,76 de taxa contra 6,29 para uma opção com 81% de delta, tá interessante. Petro C24, 80 centavos, strike 23,83, volatilidade mais baixa ainda na faixa de 24,66, o delta em 60,30. Ela está pagando uma taxa de 3,26 ao mês, né, no período um pouco menos, e 3,33 de proteção. Então a gente chegou naquela opção que tem um equilíbrio entre taxa e proteção, sendo que a proteção é levemente maior do que a taxa, que é algo que eu acho interessante. Então, se eu fosse fazer com a minha própria grana algum tipo de operação de taxa para Petro C, essa Petro C24 está bem interessante. Lembrando que ela ainda é levemente dentro do dinheiro e tem 19 centavos de VI. A Petro C25 já é fora da grana, ela é de R$25 mesmo. 23,28 de vol, uma vol realmente baixa, amassada, 30% de delta. Se você for exercido dela, você ganharia uma taxa de 5,26, só que para você ser exercido, o papel tem que ir dos 24 que está agora para 25 no vencimento da opção, que é daqui a 17 dias úteis, e de 24 para 25 dá R$1, que é
4% de alta, e é por isso que essa opção só te protege em 1%. Então, essa opção te ajuda em 1% em proteção e 1% em taxa. O resto, quem te ajuda é a alta do papel. Você só conseguiria a taxa de 6 e pouco ao mês se o papel subisse e você fosse exercido. Então tem que descontar essa diferença. Muito bem. Petro C26, 10 centavos e menos de 23% de vol, realmente ruim, tá certo? O que mais que a gente pode ver? A gente não tem possibilidade de montar nenhuma borboleta interessante, até porque os strikes estão bem tortos, né? A gente teria que fazer 23,83 com 25,83 com 27,83, ou a gente teria que começar no 21,66 e deixar tudo meio torto. Tá bem difícil de fazer borboleta na Petro C, até porque também tá bem curtinho. Vamos lá, Petro D. Petro D, vou aumentar um pouquinho o zoom para vocês enxergarem melhor. A Petro D, acho que vocês não estão conseguindo enxergar tudo, não tem problema, a gente mexe aqui. A Petro D está com 36 dias úteis para o vencimento. O vencimento é em 16 de abril. O prêmio é de 2,64, ela está com 88,16 de delta. O strike dela é 21,83, enquanto o strike da C22 é 21,66. Então é um strike mais fora da grana, só tem 17 centavos de provento. 25,61 de vol, é uma vol que não é lá essas coisas, né? Tá muito amassada perto. Então, vamos ter que ir na OGX, continuar na OGX, continua com a volatilidade alta. Delta de 88,16, taxa de 1,22 ao mês. Olha, como ela tá com um preço de exercício mais fora da grana, então faz sentido que ela pague uma taxa ao mês levemente acima da Petro C22, mas não é grande coisa não, 11% de proteção, só que mais tempo para oscilar e mais tempo para apanhar, né? Então essa proteção maior não nos alivia em nada. O que mais? Petro D23. Depois disso eu vou ler, que a Babi tem uma pergunta que a gente já lê. Petro D23 está 1,73, o strike dela é 23 redondo mesmo. Aqui dá para montar a borboleta, ó, 23, 24 e 25, 26 e 27, tudo redondinho na D, vai dar para montar a borboleta. 25,60 de vol, pagando uma taxa de 13,19 no período e 85 ao mês, 1,85. E a proteção de 7,20. A Petro C24 é a opção na grana, né? Ela está 1,04, o papel está praticamente 24, então ela está no dinheiro. 23,60 de vol, a vol hiper amassada, uma taxa fraquinha, 2,57 de taxa. A proteção um pouco melhor, 4,33, mas lembrando que essa é uma proteção para 36 dias e não para 17. É por isso que ela é tão maior do que do vencimento C. Nós temos a Petro D25 com 58 centavos, 23,36 de vol, muito ruim também. Um delta de 40%, uma taxa no período de 6,66, uma taxa ao mês de 3,83 contra uma proteção de 2,41. Então, seguindo aquela abordagem tradicional, o sujeito um pouco mais conservador, que quer ter mais proteção do que taxa, iria na D24, e o sujeito um pouquinho mais otimista, um pouquinho mais agressivo, que busca uma taxa de retorno maior do que a proteção, iria na D25, mas lembrando que a D25 é R$1 fora da grana. Então, para você conseguir o retorno de 3,83, não adianta apenas o mercado ficar parado, o mercado teria que subir um pouquinho para você ser exercido a 25. Nas D26, 29 centavos de prêmio, 26 pau de strike, 23,20 de vol. Todas elas muito alinhadas, né? A gente consegue ver o fenômeno do smile bem clássico aqui, né? Se a gente puxasse um gráfico, vamos puxar um gráfico aqui de linha, só para vocês darem uma olhada como fica mesmo um smile. E o interessante é que quando o ativo que a gente está estudando são ações e não mercado futuro,
a gente diz que a gente não tem um smile, a gente tem outro tipo de informação que eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho, me falhou, acho que é o horário, estou meio cansado essa semana. De qualquer maneira, vamos lá. Petro D27, 13 centavos, 27 é o strike, 23,10 é a vol, 13,03 a taxa, só que 7% de taxa ao mês, sendo que 0,50 de proteção e o resto é necessidade do mercado subir, certo? Petro E, só para a gente dar uma olhada como é que estão as coisas, 24, 25, 26, 27 e 28. As volatilidades estão muito parecidas, mas a gente consegue, desculpa gente, a gente consegue fazer umas simulações de borboleta, tá? Então vamos simular aqui. 23, vamos começar 23 com 24 com 25. Compra de 23 1 kg. Venda de 2 kg de 24 e compra de 1 kg de 25. R$ 23, vencimento de 36 dias, não é tanto tempo assim, tá bem interessante, tá? 23 centavos não é baratíssimo, baratíssimo é abaixo de 16, 17 centavos, mas para quem tá com volatilidades tão ruins assim, até que não é um preço tão ruim, 23 centavos para 36 dias. Vamos ler a pergunta da Babi, depois a gente volta para simular uma borboleta igual a essa para o vencimento E, para a gente ver as diferenças entre vencimentos. A Babi diz o seguinte: Roxo, vi alguém perguntar sobre RC, reversão coberta. Eu tenho um plano bem detalhado, se você quiser eu te passo para a gente dar uma estudada. Eu também tenho interesse em entender melhor. Olha, reversão é um assunto mais para segunda-feira, tá? Porque é um assunto mais basicão. É um assunto, a reversão nada mais é do que o inverso do lançamento coberto. É você reverter ao invés de você financiar. Você vai vender o papel e comprar a opção. Eu acho que é tanto para um assunto para quinta quanto para segunda. Manda assim, Babi, por favor, por e-mail. Manda até por e-mail que eu olho mais, que é o roxo@rocks, que aquele do Banif eu não tenho conseguido entrar toda hora. Porque aí a gente já vai dar uma olhadinha, já mostra para a turma na semana que vem e também já disponibiliza no fórum, se você permitir, é claro. A estratégia de reversão, assim falando por alto, ela é uma estratégia contra a probabilidade. A gente tem que lembrar que na maior parte dos meses, os lançamentos cobertos, principalmente aqueles lançamentos cobertos que são feitos com opção no dinheiro, levemente dentro do dinheiro, dão um exercício. Mais do que isso, se você está vendendo o papel que não tem VE, alugando esse papel, pagando aluguel e para neutralizar o delta, ou pelo menos para ficar comprado em alguma coisa, você está comprando uma opção, o que você está fazendo é comprando VE. Se for uma opção no dinheiro, você está comprando muito VE. Significa que de cada dia que passar, se o mercado não der uma bela afundada, cair para valer, você se dá mal. Então, a reversão é uma estratégia feita pensando em ganhar dinheiro na queda, tá certo? Você pode fazer com opções extremamente dentro do dinheiro, e aí você fica com o delta neutralizado e só vai se beneficiar ganhar dinheiro se o mercado afundar para valer. Isso acontece de vez em quando. Esse tipo de estratégia é como se você estivesse comprando uma opção de venda, uma put sintética. É legal, vale a pena. É como comprar um seguro, é como fazer um cisne negro. Você fica com uma aposta assimétrica positiva. Por quê? Se o mercado subir,
Como você está pagando quase nada de VE, você paga uma taxinha de nada. Você pega, sei lá, 1,10 ao mês, o dinheiro está depositado na renda fixa, você vai pagar, sei lá, 0,40 ao mês, porque o teu dinheiro vai estar rendendo na renda fixa, 0,70, digamos. Se o mercado afundar, cair para valer, você pode ganhar tudo que o papel cair, certo? O que é bem interessante. Agora, o mercado pode passar mais tempo sem cair do que você tem de paciência para aguentar, tá certo? Além disso, seria interessante também fazer algum tipo de estratégia que se beneficie de uma grande alta. Por quê? Porque se o mercado passar bastante tempo subindo, você vai passar bastante tempo sem ganhar, vendo o mercado subir. Eu faço estratégias de compra de volatilidade como essa, principalmente estratégias de compra de seguro baratos, como é esse caso, e elas necessitam de extrema disciplina, paciência e perseverança, porque às vezes o mercado passa de 2002 a 2007 sem cair praticamente, tá certo? E você passa 2 ou 3 anos sem conseguir ganhar dinheiro na sua reversão. Então não é uma coisa simples, até por isso que é bom conversar com pessoas que conhecem a estratégia, que têm operado a estratégia. De repente é uma técnica um pouco diferente da que eu estou descrevendo ou sugerindo aqui. Então, lendo a estratégia da Babi, a gente vai conseguir aprender e aproveitar um pouquinho mais. Legal, vamos voltar para a tela e vamos simular a mesma borboleta D23, 24 e 25 para o vencimento E, para a gente ver como é que fica a diferença. A Babi está dizendo que, pelo que ela entendeu, a reversão coberta é muito parecida com essa estratégia. Olha, essa reversão coberta, como cada um dá o nome que quiser para a estratégia, então é bem importante você descrevê-la, porque de repente é diferente da estratégia que o Buster provavelmente, que é a pessoa que vocês se basearam para fazer a sugestão, escreveu. Não existe nome certo ou nome errado, é só um problema de vocabulário, tá certo? Enquanto, por exemplo, num tipo de ciência a gente dá um nome para alguma coisa, numa outra ciência dá outro nome. Então, vocabulário é só um problema de comunicação, mas a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é essa reversão coberta. Muito bem. É um lançamento. O Márcio está me explicando aqui, é um lançamento coberto com trava de baixa. O Predador, para variar, está imitando minhas operações e mudando de nome, né? Pode, se quiserem falar isso para ele, podem falar. Eu conheço pessoalmente, sei que ele não vai ficar ofendido comigo, até que eu já copiei bastante as operações deles. Gente, vamos lá. Montar a borboleta na E, 23, 24 e 25. Como a 23 está sem negociação, nós vamos ter que fazer 24, 25 e 26. Então vamos simular aqui 24, 25 e 26 primeiro. Compra 1 kg de 24, vende 2 kg de 25 e compra 1 kg de 26. R$17, está mais barato ainda, miolo em R$25. Acho bem interessante essa estratégia. Vamos lá. 24, 25 e 26. Compra 1 kg de 24, vende 2 kg de 25 e compra 1 kg de 26. Essa é a estratégia de borboleta 24, 25 e 26 da E. Olha lá, na D está custando 17 centavos e na E está custando 15 centavos. Vale muito a pena, mais a pena fazer a mais curta, porque lembre-se que a borboleta ela depende muito de 3 variáveis. A primeira é quanto tempo falta para o vencimento e quanto menos tempo melhor. Então esse é o motivo pelo qual vale a pena a gente montar a mais curta do que a mais longa. O segundo é a distância do preço do papel agora para o miolo da borboleta. E o terceiro é a volatilidade. E a volatilidade anda extremamente baixa. Então eu acredito que está barata essa borboleta simétrica
24, 25 e 26 para o vencimento D. Mais barata em termos comparativos, não em termos nominais, mas em termos comparativos, mais baratas até do que o vencimento E. Vamos agora ver como é que seria simular uma borboleta da Petro D 25, 26 e 27. R$0,13. Olha, ela tá mais barata, tá certo? Tá certo, mais barata, vencimento D. Porém, lembre-se, quando você faz 24, 25 e 26, o teu miolo é 25, o que é muito mais próximo do preço do papel agora, que é 24. Vamos até atualizar o gráfico aqui para ver como é que fica. Se você monta 25, 26 e 27, o teu miolo fica aqui, ó, no 25,83. E o papel está aqui, ó, nos R$24. Significa que ele precisa se deslocar daqui para cá para que você ganhe dinheiro. Enquanto no caso da 24, 25 e 26, o deslocamento precisa ser apenas esse aqui, ó. Ao invés de miolo no 25, a gente vai ter o miolo no... Um minutinho, só que tem muita coisa rodando ao mesmo tempo. Não atualizou por algum motivo. Vou deletar aqui. Depois a gente testa de novo. Marcelo tá com bug aqui no gráfico. Depois você dá uma olhada pra gente, por favor. Gente, vamos lá. Vale. Vamos na Vale C. A Vale, ela é 42, 4307, 4407, 46. Dá para fazer borboleta, mas não é lá essas coisas. E pior ainda, a volatilidade está muito, muito baixa. Olha lá, volatilidade das principais opções tá até abaixo de 20%. Isso faz com que a taxa de retorno seja muito ruim. Dá até saudade daquela época de crise da volatilidade mais alta, né? Vamos lá, Vale C38 é a mais dentro do dinheiro, está 5,22, 94% de delta, uma vol um pouco mais alta, só que uma taxa, acho que essa taxa não dá para conseguir. Acho que não dá para conseguir essa taxa de 1,08 para C38. Provavelmente algum problema de distorção aí entre o slippage, entre o bid e o ask do quadro de ofertas. Na Vale C40, 3,28 de preço, R$40 de strike, 23,24 de volatilidade, um pouco melhor que o resto, mas uma taxa de 1,22 ao mês. Se você colocar corretagem, outros custos operacionais, o spread entre o bid e o ask e o risco, talvez não valha a pena sair de uma estratégia de tesouro direto, título público, para fazer uma operação que te dá 1,20 se tudo der certo e só te protege em 7%. Petro C42, a C42, lembre-se, o papel está 42,89, então ela é levemente dentro do dinheiro. Ela está custando 1,64, R$42 de strike, 21,45 é a vol, quer dizer, quase 20% de volatilidade, 70% de delta. E ela está pagando uma taxa de 2,25 contra uma proteção de 3,82, tá? É uma opção levemente dentro do dinheiro, ela não é muito protegida, mas talvez de todas as estratégias seja a que tem a melhor relação de risco-retorno, a mais eficiente. A Petro C44 está 92 centavos, ela é de 43,07, levemente fora do dinheiro. A vol totalmente amassada, né? 19,48, tanto a 44 quanto a 45, lembrando que a 44 é de 43,07 e a 45 é 44,07. As duas com volatilidades na faixa de 19%, 19,60 e com taxas
a C44 com uma taxa de 3,25 e uma proteção de 2,15. E a C45, que na verdade é de 44, pagando uma taxa de 4,95 contra uma proteção de 1%. Quer dizer, fora do dinheiro, e para você ganhar essa grana, esses 4,95 ao mês, só se o mercado puxar, subir bastante. Vale C16 já fora do dinheiro. E uma coisa interessante é a Vale C48 e a Vale C50 com preços semelhantes. Deixa eu ver se isso está certo. Se tiver, de repente dá para tentar fazer uma arbitragem, não pelo mesmo preço, lógico, mas se você comprar uma 48 por 5 centavos e vender uma 50 por 4 centavos, por exemplo, você faz uma proporção de 1 para 1,2, quer dizer, uma coisa tranquila. Então vamos pôr o Shark aqui, ó, e ver se tanto a C48 quanto a C50 estão custando isso mesmo. Vou escrever aqui. Vale C48, 5 centavos, ofertas 4,5. Vale C50, vale C50, 5 centavos é o último, ofertas 3,5. Olha lá, se você conseguir comprar a 4 centavos a C48 e vender a C50 3 centavos, é uma estratégia interessante. Você vai ter que travar um pozinho em algum lugar, mas acho que é uma estratégia que, se você conseguir fazer, as chances de perda são muito pequenas. É bem provável que você ganhe dinheiro nisso. É lógico que você tem que fazer por uma tonelada, uma quantidade muito grande, e estudar muito bem, eventualmente até colocar o robô para operar, porque não é fácil conseguir esse tipo de preço. Gente, vamos ver, só para ter uma ideia, quanto custaria a gente fazer uma borboleta de 40, 42 e 44, quer dizer, miolo em 42, que é praticamente aí o miolo do papel, e a ponta C45 um pouco 7 centavos distorcida com relação às outras duas pernas, mas a gente faz um ajuste, não tem problema. Então é 40, 42, 44. 40 nós vamos comprar 1 quilo. Venda de 2 quilos de 42 e compra de 1 quilo de 44. Essa trava está custando 92 centavos. Por mais que a amplitude seja de R$2 entre a asa da direita e a asa da esquerda, vamos olhar o gráfico aí. Opa, tá errado. A C44 não, é a C45 que nós vamos comprar. Vamos lá. Vamos ver se o gráfico atualiza. 51 centavos. Até que já não está tão caro. É como se a gente estivesse pagando 26 centavos, 27 centavos para fazer uma borboleta de petro. No vencimento isso até que não é tão caro, mas lembre-se, como eu falei, a perna da direita, essa daqui, ó, ela é um pouco mais baixa do que a perna da esquerda. Mas são 7 centavos apenas, então não tem problema nenhum com relação a isso. Ou se você quiser ajustar, deixar a perna certinha, você poderia fazer, por exemplo, 10 com 20,5, por exemplo, e 10 quilos. Não, 10 com 19,8, vai. E aqui com 9,8. Vamos ver se a perna fica reta agora. Vamos atualizar o gráfico. Olha lá, ficou um pouco mais reto o nosso gráfico. Ficou praticamente reto. Dá até para fazer um 19,7, aí acho que provavelmente vai ficar certinho, 9,7. Talvez até um pouco mais alto. Olha lá. Ficou realmente reto agora. Vou atualizar o gráfico. Isso mesmo, está retinho. E
a gente pagaria 53 centavos mais ou menos para cada unidade que a gente montasse. Não é nenhum preço caríssimo, mas levando em consideração que a volatilidade está muito baixa, até que é um preço razoável. Vou apagar isso aqui e vamos agora na Vale D. Antes de ir na Vale D, temos algumas perguntas. Vamos lá. A Maria de Souza diz assim: Roxo, o dinheiro das operações indicaria a tendência do mercado na borboleta? Não. Maria de Souza, você viu o discurso que eu fiz no começo do bate-papo sobre a imprevisibilidade. Eu morro de vontade de chegar aqui e dizer para vocês assim: achei uma ferramenta para prever a direção do mercado. Você vai misturar o IFR com a banda de Bollinger, com isso, com aquilo, e está resolvido o seu problema. Eu acho que seria bom para mim, né? Eu teria mais alunos, mais pessoas acompanhando o que eu falo, e seria bom para vocês se funcionasse. Mas infelizmente eu estou há 16 anos tentando com vontade e não existe. Vejam aí os cursos de análise técnica que ensinam setups de previsão de mercado. Os caras têm que mudar o setup a cada 2 meses, o setup fica velho. Veja algum professor de análise técnica que tem o mesmo setup há mais de 2 ou 3 anos e que diz algum tipo de frase parecida com essa: prever o mercado, estimar o movimento do mercado, indicar a direção do mercado. Não indica. A direção do mercado, ela é de alta até que começa a cair, e é de queda até que começa a subir, tá? Temos que tomar até cuidado em confundir o passado próximo com o presente. Não é porque o mercado veio subindo há 15 dias que ele está em tendência de alta e vai continuar subindo, tá? Esses estudos ainda estão muito incipientes, tá? Infelizmente 90% das pessoas que usam análise visual têm um conhecimento de estatístico sofrível, dá vontade de chorar. Eu converso com esses principais instrutores de análise técnica e, tirando esses mais novos, o resto da turma conhece matemática quase nenhuma, tá? E quem usa números e não é matemático é numerólogo, tá? E numerólogo, infelizmente, não ajuda muito, a não ser para dar esperança, coisas assim, tá certo? Então vamos voltar. A Maria de Souza está dizendo que se expressou mal. Na verdade, o que ela estava dizendo é que indica a precificação de risco pelo mercado. Olha, a volatilidade, a volatilidade implícita, ela é exatamente a percepção de risco que o mercado tem para aquele tipo de papel. Mas você sabe que o mercado, ele muitas vezes faz estimativas erradas de risco. Às vezes ele está muito calmo. Veja quanto estava a volatilidade histórica de Petrobras ou do Ibovespa dia 14 de maio de 2008. Um dia antes do topo, lá, antes de começar a crise. A volatilidade estava em 18% ao ano. Significava que ninguém previa nenhum risco para o mercado financeiro e o índice foi de 80 mil pontos para 29 mil. Caiu 70%. Quebrou um monte de gente, né? Então, indica exatamente a precificação de risco pelo mercado, mas não significa que essa precificação está adequada. Não significa que esse é o risco de se entrar no mercado. O risco de se entrar no mercado sempre é muito alto. Mesmo que o ativo tenha uma volatilidade mais baixa, existe um risco significativo daquele ativo, por algum evento corporativo, quebrar, mudar de ramo, ter algum problema e cair. Ou então ele cair não por um problema próprio, mas um problema de liquidez mundial, quando todos os ativos se desvalorizam, independente se forem boas empresas ou não, independente se forem empresas com baixo ou pouco risco. Gente, vamos lá na Vale D. Enquanto isso, vamos continuar batendo papo, tá? Vamos sim dar uma olhada com mais atenção nessas operações todas. Não tem problema se o nome dela é borboleta assimétrica ou se é reversão, o nome é pouco importante. Vamos lá.
Vale D43, volatilidades todas na faixa de 22, 21, 20% até no miolo do strike, né, no miolo do vencimento. A D40, por exemplo, vamos puxar a D40 aqui. A D38 está com 26% de vol e está pagando uma taxa de a D38, que vocês estão vendo aí na tela, pagando uma taxa de 1,11 no período e uma proteção de 13%. Olha, de todas elas, é a que está pagando a maior volatilidade, mas como ela é tão dentro do dinheiro, a taxa é muito baixa, né? Então vamos ver as outras. Vamos aqui na D40. D40 está com 83% de delta, volatilidade em 23,67, o strike é 40 redondo mesmo, tá? O prêmio dela está 3,80, ela tem uma taxa ao mês de 1,35, é uma taxa razoável, né? Infelizmente, quanto mais a volatilidade cai, mais a gente tem que pensar em entrar em operações mais arriscadas. Proteção de 8,86 não é uma enorme proteção para esse tipo de taxa ao mês. A gente vai ver a diferença com o OGX. Vale D42 está com 21,95 de vol, 2,90 de prêmio, 41,07 é o strike, está pagando 1,57 de taxa e uma proteção de 6,67. Uma taxa um pouco melhor do que a D40. A D43, que é de 43 redondo, está 1,62, pagando uma vol, né? Tá precificando uma vol de 21,09 e 2,42 de taxa ao mês e 3,78 de proteção. Olha lá, ela já é fora da grana, gente. Ela não tem nem VE, essa D43. Então as taxas estão muito ruins. Isoladamente, vamos ver como que a gente poderia montar uma borboleta D40 com, nem temos, porque a D42 é de 41,07. Então talvez a gente faça 41 com 43 e a gente tem que achar alguma de 45. Vamos ver se a D45 é de 45 mesmo. Mas pô, ter que ficar catando vencimento para fazer borboleta não é fácil. Então é isso aí, vamos fazer 42, que na verdade é de 41, 43 que é de 43 mesmo e 45 que é de 45 mesmo. Vamos lá. Então 42 a gente vai comprar 1 kg. Ela é meio torta, tá? Porque a de 42 na verdade não é 42 redonda, é 41,07. Então nós vamos ter que fazer uma jogada daquela lá para deixar a borboleta mais simétrica. Vamos vender 2 kg de Vale D43 e vamos comprar 1 kg de Vale D45. A Vale D42 está 2,90. A Vale D43 está 1,62, a Vale D45 75 centavos, então a gente pagaria 41 centavos para fazer essa borboleta, que é bem mais barato do que o vencimento C, né? Mas nós vamos atualizar o gráfico aqui para mostrar para vocês. Márcio, se você estiver acompanhando aí o chat, está errado esse gráfico, tá? Esse gráfico não dá certo não, dá nem para acompanhar. De qualquer maneira, estão vendo essa perna da direita aqui, ó? Ela é mais baixa. Por quê? Porque a opção 42 não é de 42, ela é de 41,07. O que a gente pode fazer para resolver? Ou a gente compra um pouco mais da de 42 ou a gente vende um pouco menos da de 43. Então vamos comprar de repente 10,2, vender 20 quilos e comprar 10 quilos. Então a gente aumenta um pouquinho, não precisa ser 10 quilos, pode ser até 9,8. Custa 45 centavos, né? Aumentou em 3 centavos o preço médio, mas a gente conseguiu o que? Nivelar o braço direito, o braço esquerdo da nossa borboleta, e aí a gente conseguiu deixar simétrica uma borboleta que no começo era assimétrica, né?
Vamos ver se dá para fazer 42, 44, 46. Não dá. Gente, vamos partir para a OGX, que eu acho que a OGX está com bem mais oportunidades. Então vamos lá na OGX. Eu acho que o gráfico está errado, porque a escala termina em R$6 de lucro, tá? Por isso que ele não está com a forma de triângulo aqui, mas deveria estar. A gente vai acertar isso, não se preocupe. OGXC. OGXC 13, 14, 15 já estão enfiadas no dinheiro, porque o papel já está 18,29. Quem diria, ele estava R$10 outro dia, né, gente? R$10, está 18,29. 83% de ganho as ações do nosso amigo Ike Batista. OGXC 16 está 2,45, com uma vol de 37%. E essa opção, gente, ela é 2,29 dentro da grana. Olha que interessante. Você faz uma taxa de 1,25 ao mês, mas a proteção não é 7%, não, a proteção é 13%, tá? Aí a gente tem a C17, que também é dentro da grana, 34% de vol, e ela está pagando 2% de taxa contra uma proteção de 8,53. Lembrando que a volatilidade histórica da OGX está na faixa de 33 e 35, mas a volatilidade da C17 o Renato está pedindo para a gente deixar a tela um pouco maior. TG, anota aí pra gente, acho que é uma boa mesmo. Ver se dá para assistir uma tela grande, né? A tela no auditório é meio pequena para a gente mexer com o número. Obrigado, Renato, é um bom conselho. A gente vai tentar fazer isso sim. OGXC 17, então tá 1,56. Ela é R$1 e tanto dentro da grana. E a taxa que está sendo paga é 2% e uma proteção de 8,53. Ainda é uma bela estratégia, né? 8,50 de proteção e 2% de taxa é bem mais vantajoso. OGXC 18 está 82 centavos, ela é de R$18, 31,60 de vol, 3,76 de taxa ao mês e 4,48 de proteção. Essa aqui já é um pouco mais agressiva, mas mesmo assim mantém aquela nossa preferência por caras que tenham taxas um pouco menores e proteções um pouco maiores, para que a relação risco-retorno seja uma relação de bom retorno, só que risco mais baixo ainda, o que eu acho que faz maior sentido. O Marechal também está reforçando aí a solicitação da gente aumentar a tela. Pode deixar que a gente vai tentar sim. O que mais, gente? Agora nós vamos ver a C19, que está 33 centavos, ela é a primeira opção fora do dinheiro, R$19 é o strike, 29,87 de vol. Já temos volatilidades implícitas em OGX abaixo da histórica e abaixo da casa dos 30%, e infelizmente em 2 ou 3 anos a gente vai ter muita saudade de OGX, talvez até no final do ano, porque as taxas de OGX estão muito boas. 7,20 de taxa no período e uma proteção de 1,80, tá? Aí já é bem agressivo, a pessoa vai ter que escolher correr mais risco, né? Gente, vamos ver a C, a OGXD, aliás, me desculpem, e vamos simular uma borboleta pelo menos. Depois vamos ver como é que anda a nossa, o nosso delta head de vale. Se a gente não ganhou na direção, pelo menos a gente está ganhando na vol, né? A volatilidade de vale não para de cair. OGXD D15, eu vou aumentar um pouquinho a tela para vocês conseguirem enxergar um pouco mais. D15, vamos concentrar isso aqui também aqui, tentar ajudá-los. Acho que assim dá para enxergar um pouco melhor. OGXD15, ela é de R$15 mesmo, ela está com 98% de delta, acho que não vale a pena acompanhar. A OGXD16 está 2,85, 16 é o strike dela, taxa de 3,63
no período e uma taxa ao mês de 2,10 e uma proteção de 15,58. Olha, muito legal. Depois a gente tem a OGX 17. A 17 está com uma... Eu não sei porque a D16 está com 46% de vol. Acho que esse número não está correto. No final das contas, a D17 que está com 34% de vol está pagando a mesma taxa de 2,10. Então acho que não está muito correto essa D16 não. Provavelmente tem uma distorção aí, ela deveria estar custando um pouco mais baixo. É porque ela é longa, né? A liquidez é pequena. A OGXD 18 é a primeira fora da grana. R$18 é o strike, é a primeira dentro da grana, desculpa. 33,21 de vol, uma vol boa, e uma taxa no período de 5,32 e uma taxa ao mês de 3,07 e uma proteção de 6,56. Olha, eu acho que esse é um tipo de operação que faz bastante sentido. Você entrar para ganhar 3,07 e ter uma proteção que te ajuda fazendo com que você não perca enquanto o mercado cair menos de 6,50% daqui até o vencimento. Acho que faz bastante sentido. O BTS está dizendo que depois dá para assistir no YouTube com a tela cheia, mas BTS acho que o pessoal tinha que conseguir acompanhar o programa, né? Isso a gente vai tentar sim. OGXD 19 de 72 centavos, um prêmio altíssimo, 33% de vol, 4,67 de taxa no período e 3,94 de proteção. Muito legal para quem é um pouco mais otimista para abril com relação ao OGX. Eu acho que é uma maneira de você proteger em 4% o teu papel e acabar te ajudando bastante se você for exercido com uma taxa de quase 5% ao mês. Gente, vamos ver uma borboleta então de OGX. Vamos colocar os R$18 no miolo, depois vamos colocar R$17 no miolo, depois vamos colocar R$19 no miolo. Vamos fazer as três, tá? Já deu o nosso horário para terminar, só que como eu fui meio lento, falei devagarzinho hoje, vamos passar um pouco do nosso horário, não tem problema nenhum. Eu só não gosto de nosso bate-papo ficar cansativo, mas acho que não tá não. Vamos lá. Compra 17 1 kg, vende 2 kg de 18 e vende e compra 1 kg de 19, 20 centavos essa borboleta de miolo em R$18 para vencimento de abril. Não acho barato. Petrobras está mais barato, olha que coisa. Enquanto a OGX está mais vantajosa para fazer lançamentos e coisas assim, a Petro tá mais barata, pelo menos essa borboleta tá mais barata na Petro. Agora vamos fazer uma borboleta de 18, 19 e 20. Compra 1 kg de 18, vende 2 kg de 19 e compra 1 kg de 20. Calculando. R$16, um pouco mais barato, gente, mas aí o miolo é em 19, né? O mercado teria que subir pelo menos alguma coisa. Se ele ficasse parado onde está, como ele está 18,29, você teria lucro no vencimento. Eu acho que entre montar uma de 18 ou uma de 19 no miolo, para pagar 16 ou 20 centavos, elas estão muito parecidas, tá? Aí vai depender um pouco do seu ponto de vista com relação à direção do mercado. Se você não tiver direção nenhuma, você pode ou montar só na 17 ou só no miolo 18 ou só no miolo 19. Agora nós vamos montar o miolo no 17, tá? Que ela é mais dentro do dinheiro, para quem imaginar que eventualmente o papel possa cair um pouquinho. Opa, tô errando tudo aqui. Vender 2 quilos e comprar 1 quilo. Com o miolo de 17, a borboleta está custando 29 centavos. Está caríssimo. Caríssimo. Não vale a pena não. Eu não faria essa borboleta, até porque a de miolo 18, que ela é mais segura, está mais barata. Gente,
Vamos dar uma olhada agora. Só vou ler alguns comentários. A Maria Souza está dizendo que está legal hoje o programa falando de borboleta, obrigado. E o Renato dizendo que aquela aula explicando como utilizar o Shark para opções, se ela já aconteceu. Vamos fazer segunda-feira, tá, Renato? Segunda-feira a gente pega os primeiros 20 minutos e mostra como utilizar melhor o sistema Shark para opções, tá certo? E aí depois a gente edita um pouco melhor, é bom que fica também como vídeo. Muito bem, vamos lá agora falar das operações que a gente tem em aberto, tá? As operações que a gente tem em aberto são um boi na Vale C e nós temos um Delta Red também na Vale C, tá? Então a gente tem o Delta Red aqui. O Delta Red está com o Delta, olha que interessante, zerado, praticamente zerado. Por quê? O mercado subiu, caiu, subiu até mais do que caiu, mas como a volatilidade caiu, a gente não teve perda no gama. O Delta está perfeito, não precisamos fazer nenhum ajuste, eu não tinha visto, tá, gente? E o lucro acumulado, como a gente montou a operação pagando 2,08 e agora ela está dando 3,82, a gente está ganhando só nessa operação R$ 1.800. E desde que a gente começou o Delta Red, que teve um mês de lucro, de prejuízo em novembro, um mês de lucro em dezembro, e agora a gente está com um belo lucro, a gente tem acumulado R$ 3.460. Eu estou gostando bastante dessas estratégias de Delta Red só com opções, estou achando muito interessantes, até para Vale com volatilidade baixa, está muito legal. Vamos ver como é que anda o nosso boi na Vale C. O boi na Vale C era o seguinte, segundo solicitação do Tobias na semana passada, era a venda de Vale C 38, 10 quilos, e compra de Vale C 43, 15,3 quilos. A gente recebeu R$ 25.970 para montar a trava. Entre o que a gente fez e o que a gente estava trazendo de resultado negativo do vencimento B, estamos ganhando grana. Esse mês está dando um lucro. Por que está dando um lucro? Provavelmente por causa da oscilação da semana passada de Vale. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos pegar esse lucro acumulado aqui, ó, e vamos salvar. Por que nós vamos salvar? Porque não é tão fácil ganhar grana com o boi, tá? Então eu vou guardar esse lucro aqui para o futuro, vou fazer questão de fazer isso. Então eu vou subtrair um do outro, pegar isso que é o resultado atual menos o preço de custo. Isso aqui é do boi, tá, gente? Vamos ver quanto é que tá dando de lucro. Vou colocar mais uns zeros aqui. E tá dando um lucro de 2.210, tá? E vou registrar esse lucro e vou desmontar. Vou desmontar 2.210. Então, ou pelo menos vou desmontar metade. Acho que eu vou desmontar tudo. Legal, então estamos com um lucro acumulado no boi até agora de 1,72, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou desmontar, eu vou simplesmente deletar os preços para a gente lembrar qual que era a posição, para saber quanto é que ela pode estar custando lá na frente. E vou guardar os resultados acumulados aqui para a gente guardar direitinho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Legal, tá tudo salvo. Vocês entenderam por que a gente não teve que fazer nenhum ajuste no Delta Red de Vale? Porque o Delta tá perfeitinho em 1%. Quinta-feira passada a gente tinha deixado ele na faixa de -8, ele tá com -1, tá dentro do nosso range, da nossa faixa aceitável. Por isso a gente vai
parar por aqui. O Destino 2009 está dizendo: Roxo, com relação ao boi, se está dando lucro, não é melhor desmontar a estratégia? É isso aí. Eu desmontei a estratégia, foi isso que eu fiz e acumulei o lucro. Na semana que vem a gente pode montar uma outra, por exemplo. Pensamos melhor, vemos qual que está com a volatilidade bem baixa. Peixe podemos montar até um boi na Petro, que também está com a volatilidade bem baixa. Gente, hoje foi o nosso bate-papo, tivemos um monte de assuntos. Vamos aprender uma operação nova que a Babi vai nos mandar por e-mail hoje. Depois eu vou ensinar para vocês na semana que vem como é que é. Vamos discutir um pouquinho prós e contras. Vamos tentar imaginar como seriam qual seria a melhor maneira de montar a estratégia. Eventualmente vamos até montar um plano e começar a acompanhar. Fora isso, acho que cada dia a gente aprende mais sobre o mercado. Acho que a gente tem que continuar estudando e acho que a complementação é essa: acompanhar informação, notícias e o desenrolar do mercado no dia a dia, complementando isso com conhecimento teórico, com conhecimento. Então, a soma de informação com conhecimento e com estratégias, com operações, com prática, vai nos levar a daqui 20 ou 30 anos poder ter uma desenvoltura tipo a do Luiz Stuhlberger, por exemplo. É um conselho que eu vou dar: procurem a entrevista que o Luiz Stuhlberger deu no Valor Econômico e deem uma lida para vocês entenderem o que é uma pessoa que realmente entende de dinheiro, entende de gestão de recursos. O Luiz Stuhlberger é o gestor de uma grande firma de investimento. Gente, um abraço para vocês, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até segunda-feira com opções básico, ou até quinta-feira para quem for acompanhar só as aulas mais avançadas. Um grande abraço.